Se você nunca teve contato com Figma, não sabe como começar, como criar a sua primeira tela, como entender aquele tanto de ferramenta e os painéis dentro do Figma, essa aula aqui foi criada especificamente para você. Então é uma aula onde eu abordo do zero absoluto para você instalar o Figma, começar a usar, desmistificar aquela interface, né, e todos os segredos ali para você ter a segurança de criar a sua primeira tela. Inclusive, a gente vai criar também uma tela aqui rápida, mas vai ser muito bom, vai ser um exercício muito bom para você entender alguns componentes bem principais que a gente usa ao construir interfaces dentro do Figma. E muito a estrutura dessa aula aqui vai seguir o princípio 80-20 ali do Figma, né? Onde 80% dos resultados são consequências ali de 20% do nosso esforço. Então a gente vai focar nesse esforço do Figma, né? O que de fato é mais necessário, mais importante ali para você sair do zero e entender o principal dos recursos do Figma. Dito isso então, antes de ir para o Figma, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal, é o que eu sempre peço, aquilo que é muito importante. Não esquece, tá o botãozinho aqui embaixo, é bem fácil, isso ajuda muito, fortalece muito o meu trabalho para eu continuar produzindo conteúdos aqui para vocês, tranquilo? Dito isso então, você já se inscreveu no canal, bora lá pro Figma. Então bom, para a gente começar, a gente vai acessar o figma.com, tá? É o site em português, tem todos os idiomas, inclusive o Figma tem até a parte educacional, de conteúdo educacional também em português. Não tem muito segredo, a gente vai acessar esse site aqui para começar a baixar o Figma, né? Então é a homepage aqui. Primeiro de tudo, antes de a gente começar aqui no Comece Grátis, a gente vai clicar em preços para eu te mostrar uma coisa. O Figma, para essa aula aqui, e o caso que vai funcionar muito bem para o seu começo, é o plano grátis. O plano grátis resolve aí muitos dos problemas. Os planos pagos aqui vão começar a fazer mais sentido quando você estiver trabalhando em colaboração com outras pessoas, com envio de arquivo, com compartilhamento, envio para o time de desenvolvimento, mas por enquanto vai funcionar muito bem o arquivo grátis para você pegar o inicial do Figma, até mesmo criar os seus primeiros projetos. Então não se apega nisso em sair pagando pelo Figma agora. Inclusive, se você estiver trabalhando em uma empresa, essa empresa vai pagar pelo Figma, né? Espera-se aí, né, por padrão, que ela pague pelo Figma e que você entre já com essa licença também, então não é algo para você se preocupar nesse momento. Só que a minha recomendação, se você faz parte de algum curso de design, algum curso de Figma, você pode clicar nessa opção aqui, ó, grátis para estudantes e educadores. Aqui, o Figma vai pedir para você enviar, você clica aqui no verificado, o Figma vai pedir para você enviar alguma comprovação, algum certificado, algo do tipo que comprove que você esteja em algum curso, que tenha feito algum curso, um recibo, algo do tipo, e o Figma libera o acesso para você gratuitamente desses planos mais profissionais aqui. Então é uma maneira ótima aí para você conseguir também o Figma de graça, tá? Então por enquanto está bem tranquilo essa validação, é só enviar ali, eles aprovam no mesmo minuto, se eu não me engano, dura 1 ano e 1 ano depois eles pedem para você enviar de novo, você renova e assim vai, tá? Por enquanto está dando certo com todo mundo que eu conheço, tenta aí que se você estiver fazendo algum curso, né, vai dar certo para você também. Porém aqui para aula eu não vou me inscrever em plano nenhum, tá? A gente vai começar no grátis que vai resolver muito bem o problema. Outro ponto importante é que o Figma tem duas modalidades, ele funciona no navegador e funciona por aplicação, você pode instalar o Figma também, né? Os dois vão ser absolutamente iguais em quesito de interface e tudo mais, funcionalidade, o que funciona na aplicação vai funcionar no navegador, então é uma escolha sua. Aqui para essa aula eu vou navegar no Figma pelo navegador, mas você pode instalar também, tanto faz como preferir. Eu sinto que a versão instalada do Figma tem uma performance melhor do que no navegador. Não sei se é algo só comigo, eu acho que pode ser, depende da memória RAM que você tem e tudo mais, porque o Chrome, o navegador, já consome mais memória RAM, né? Porém, fica como algo de teste aí para você. Eu sei que no começo mal vai fazer diferença os dois, porque você vai estar trabalhando com arquivos mais leves. Então, tanto o navegador quanto a aplicação aí, tanto faz para você começar a usar. Beleza? Então eu vou clicar aqui no selecionar plano no grátis, vou fazer login com a minha conta, tá? Se você não tem uma conta ainda, pode clicar em continuar com o Google ou vem aqui nessa opção inferior para criar sua conta, bem rapidinho, coloca seu e-mail, senha e tudo mais. O Figma vai fazer umas perguntas chatinhas ali no começo de onboarding, de número de pessoas que você tem na empresa, se trabalha em alguma empresa, enfim, vai pedir um monte de coisa ali para você. Então eu vou pular essa etapa aqui porque eu já tenho conta criada, mas depois que você fazer esses passos, você vai ver a tela inicial do Figma que a gente vai navegar agora. E bom, se deu tudo certo com você, você conseguiu passar pelo temível onboarding do Figma, você chegou nessa tela aqui. Essa tela aqui é a cara inicial dentro do Figma, né? Então criou sua conta, essa aqui é a homepage do Figma, a parte de gerenciamento. O Figma, por padrão, ele já criou 3 arquivos aqui, três arquivos de template, para você começar a aprender a usar o Figma. É um pouco da parte educacional do Figma, né? Para a gente limpar essa área, porque eu não gosto de coisas que eu não vou usar, eu vou selecionar os 3 e vou enviar os 3 para a lixeira, tá?
Ponto importante, você consegue recuperar todos os arquivos do Figma, então apagou eles, é só clicar aqui na lixeira, nessa parte inferior, você vai para os arquivos que estão na lixeira, pode clicar de novo com direito e restaurar o arquivo que ele volta lá para os seus drafts, tranquilo? Então aqui a gente tem a base de onde ficam os arquivos, parte superior você consegue criar um novo arquivo, então você vai criar o seu novo site, novo aplicativo, novo material criativo, o que seja. Pode clicar aqui que você vai criar esse novo arquivo, é equivalente a um novo arquivo no Photoshop ou no Illustrator, qualquer coisa do tipo aí dos programas da Adobe, isso aqui é um padrão bem comum. No mais são itens que a gente não vai focar porque o foco é o Figma em si como ferramenta de prototipagem, mas o Figma tem alguns recursos como o FigJam, que ele facilita a parte de pesquisa, de colaboração, para você colocar uns post-its ali, né, divergir ideias com o time também, então é a parte mais colaborativa do pré-processo visual, o processo mais de pesquisa. Figma também tem a ferramenta de slides, tá? Então assim como o PowerPoint, assim como o Slides, você consegue criar slides dentro do Figma, ferramenta bem boa também, e a opção de importar arquivos do Figma. Então você consegue salvar arquivo, ou outra pessoa salvou esse arquivo, você carrega o arquivo, né, clicando nesse botão aqui. Outro ponto importante dessa área, eu vou subir aqui senão não vai dar para enxergar, aqui na parte inferior esquerda a gente tem um botão escrito explorar comunidade. Esse aqui é um recurso que eu acabo vendo que ele é pouco utilizado pelas pessoas que usam Figma, mas que é muito importante, é muito rico isso aqui. Porque ele tem muitos templates prontos, tem materiais prontos, tem estruturas já prontas que inclusive você consegue duplicar e acessar gratuitamente, a grande maioria é gratuito, para você ver como que foi montado aquele aplicativo, aquela interface e já fazer um pouco daquela engenharia reversa para entender como que funciona, como que é construído, padrões e tudo mais. A gente já tem aqui, por exemplo, o UI Kit do Material Design, então tudo pronto para você não reinventar, é só duplicar os arquivos aqui e você já consegue esses componentes de design prontos, né, com base no Material Design. Tem parte de iconografia pronta, o iOS Kit também, né, o kit de design do iOS, Material Design 2, o Material Design antigo, e parte de plugin também que resolve vários problemas dentro do Figma, tá? Não é algo para você se preocupar também nesse momento, não é o foco aqui, mas é bem importante você saber que existe aí, porque eu vejo que é uma área que a galera acaba pulando. E que é bem importante, poupa bastante tempo, né? Ajuda bastante mesmo a nossa rotina no nosso dia a dia. E bom, eu vou voltar aqui para o Figma e agora a gente vai criar um arquivo para a gente começar a trabalhar, para te mostrar como funciona de fato a prototipagem, como que a gente cria telas dentro do Figma. Eu vou clicar nesse botão aqui para a gente criar um novo arquivo de design. A gente chega agora na cara inicial de um arquivo limpo, né, no Figma, sem design nenhum por enquanto. O que eu vou fazer? Nessa parte, para apresentar primeiro, nessa parte da esquerda aqui, a gente tem a barra de páginas e camadas. Ou seja, todas as páginas da estrutura do seu arquivo ficam organizadas aqui. Aqui nesse caso, olha só, eu tenho a página 1. A página 1, se eu estivesse fazendo um site, ele poderia ser, por exemplo, homepage, né? Se eu quero trabalhar só com a homepage aqui, ele poderia ser homepage. A outra página poderia ter também página de blog do meu site. Ou, se fosse um aplicativo, poderia ser um fluxo de cadastro. E no outro, fluxo de login, fluxo de recuperação de senha. Essa estrutura, vale já abrir um parênteses aqui, ela depende muito, tá? Eu vejo que varia muito. Há quem goste de separar páginas por fluxos específicos, por momentos da jornada, e há quem goste de separar páginas para um aplicativo inteiro, né? Então aqui, por exemplo, você teria app bancário, né? O nome do seu aplicativo aí. O aplicativo inteiro você trataria os fluxos aqui dentro dessa página. O problema disso é que ele fica mais pesado, o arquivo fica menos organizado, fica mais confuso, mais difícil para passar isso para frente para o time que vai desenvolver, né? Então vai ficando o cenário mais caótico, tá? Mas estou trazendo esse ponto aí para você saber, até fugindo do tema da aula, né? Mas é para você saber que as pessoas organizam isso aqui de maneiras diferentes. Então, é algo que também vale de acordo com a sua estrutura, de acordo com o time que você está inserido ou inserida também. Então, bem simples, não tem muito segredo. Tem uma coisa aqui bem legal, tá? Que se você digitar 3 tracinhos e apertar Enter, olha só, o Figma trouxe um traço aqui, né? Ele segmentou essas páginas, ele deu um agrupamento melhor ali. E por quê? Porque antigamente, até pouquíssimo tempo atrás, para separar, a gente de fato usava um monte de tracinho assim, ó. Agora o Figma nem deixa mais usar, ele completa automaticamente para esse traço aqui, né? Mas para separar páginas, a gente fazia isso aqui, porque o Figma não tem nada para você criar uma pasta em páginas, não tem nada melhor do que isso. Então, esse tracinho aqui já é melhor do que muita coisa para a gente organizar aí nossas páginas. Na parte superior a gente tem o nome do arquivo, é só clicar e dá para colocar aqui o nome, aula para o YouTube, por exemplo. E aqui mais superior ainda a gente tem o logotipo do Figma, que é o menu principal. Então tudo que se refere a configurações do Figma fica aqui dentro, tá? Não é o objetivo da aula navegar
por tudo isso aqui porque levaria um bom tempo, tá? Mas sempre que você está procurando por alguma configuração específica de configuração de objeto, Dark Mode, Light Mode, essa parte mais customizável do Figma também, você vai encontrar aqui. Não é algo para a gente se preocupar nesse momento. E na parte inferior, olha só o bug. Eu fiz um seletor aqui, ele subiu automaticamente. Na parte inferior aqui, a gente tem a barra de ferramentas do Figma. Então eu gosto de fazer analogia com o Photoshop, até mesmo com o Paint ali, porque a grande maioria já conhece essas ferramentas, né? Então, no Photoshop, enquanto essa parte fica na parte esquerda ali da tela, você tem aquela barrinha fixa ali de pincel, de borracha e tudo mais, o Figma mantém agora nessa parte centralizada inferior. Então o que a gente tem aqui, né? Primeiro, o que fica selecionado por padrão é essa ferramenta V, que é a ferramenta movimentar. Ou seja, eu vou apertar R para criar um retângulo aqui, com o V selecionado, eu consigo de fato movimentar, né, qualquer arquivo, qualquer item que eu tenha nessa tela. Então não tem muito segredo nisso. Clicando nessa setinha para baixo, no lado da seta maior, a gente tem os recursos dessa opção aqui do movimento, né? Então você tem também, clicando, apertando H, a ferramenta a Hand Tool, né, a ferramenta de mão. Isso aqui é equivalente a gente apertar, não sei se eu vou conseguir mostrar, mas é equivalente a apertar esse do meio aqui, ó. Porque aí você só movimenta no arquivo, mas não movimenta o item que está ali em cima. Você só visualiza, você navega ali pelos eixos da página para ver o que tem nesse arquivo por completo. Então, uma movimentação menos arriscada, ela não vai destruir nada do seu arquivo. E por último, ou apertando K, você tem a ferramenta de escala. Então, qual é a diferença? Para que serve? Olha só, se eu estou na ferramenta Move e clico nessa setinha aqui para aumentar o tamanho desse board, olha só como ele pode se quebrar todo, né? Ele pode ficar mais estreito, mais largo, ele não vem necessariamente de maneira responsiva, né? Ele não vem equilibrando o seu tamanho. Com a ferramenta de escala ativa, você pode fazer o que for, ele não vai quebrar esse tamanho, ele vai escalar proporcionalmente, ele vai escalar certinho e não vai quebrar o que está dentro. Inclusive, se você tem fontes dentro desse grupo ou tudo mais, ele vai fazer essa escala ali mais correta, tá? É diferente de você simplesmente pegar aqui com o Move e querer escalar, porque geralmente a fonte vai ficar menor, ou a parte que está fora vai sair, vai ficar bizarro, tá? Então, quando você quer escalar algo, essa aqui apertando a ferramenta, apertando a letra K do teclado ou clicando em Scale, é a melhor solução que você vai ter, perfeito? Na sequência, o que a gente tem, essa gradezinha aqui, tá? Que é o frame. Isso aqui é super importante do Figma. Isso aqui é basicamente o que norteia o nosso trabalho. Por quê? Vamos supor que você recebeu a missão de criar um site ou de criar um aplicativo. O que você vai fazer? Primeiro passo. Primeiro passo, contando que você já pulou as etapas de entender o que você vai ter que desenvolver, né? Então, o primeiro passo prático dentro do Figma visual vai ser clicar aqui na ferramenta de frame e olha só que aqui no lado ele já abriu alguns templates de tamanhos prontos, para a parte de telefone, para a parte de tablet, desktop e tudo mais. Supondo que eu esteja criando uma aplicação, eu posso clicar no Phone e vir aqui no iPhone 13 mini, é um tamanho que eu estou usando bastante ultimamente. iPhone 13 e automaticamente ele já criou aqui a estrutura para a gente trabalhar dentro. Então, imagine isso aqui como uma tela do aplicativo. Vamos supor que isso aqui é a tela de login. Você vai ter ali a parte do logotipo, né? Parte do texto também, parte de botão, de tipografia e tudo mais. Então aqui é onde fica a estrutura em si do que vai criar a sua aplicação, né? Do que vai para frente depois. E eu já vou navegar melhor aqui sobre como que a gente faz a configuração para começar a criar uma tela aqui dentro. Não se preocupa com isso agora, tá? Outro ponto aqui na setinha no lado do nosso frame ali, a gente tem a parte de seções. Isso aqui eu raramente uso, tá? Mas basicamente ele divide o arquivo até para facilitar a parte de desenvolvimento ou a parte de você identificar, por exemplo, se você tem um site muito grande, uma landing page, então você tem a primeira dobra, você pode separar uma seção como primeira dobra, então você organiza melhor só o que é a primeira dobra, você pode ter uma outra seção, por exemplo, como página de rodapé, né, ou só rodapé, por exemplo, então ele facilita para a parte de organização também do arquivo. Outro ponto importante é que ele facilita se você está com partes de um protótipo pronta e quer determinar isso como pronto para o desenvolvimento. Então, se você terminou numa landing page a primeira dobra, você pode vir aqui na seção que você criou e marcar como pronto para desenvolvimento, tá? Então, não necessariamente o site inteiro está pronto, mas a primeira seção está. Então, é uma maneira de você organizar melhor esse trabalho, tá? Nada que uma conversa com o time de desenvolvimento não resolva, mas é um recurso extra aí também para organizar o seu arquivo, tá? Outra coisa que eu não me preocuparia muito agora. E essa última opção é a opção Slice, tá? Ela é útil se você quer exportar
uma parte específica de um recurso de imagem, por exemplo, de um recurso de um frame, de um componente que você criou. Eu raríssimas vezes precisei usar isso aqui. Eu acho que se eu usei uma vez na minha vida foi muito, tá? Um recurso bem específico mesmo do Figma. A galera que vem do Photoshop já tem mais costume, mas do Figma eu usei para pouquíssimas coisas. Na sequência, o que a gente tem? A gente tem as ferramentas que criam as nossas telas, né? Que sabendo utilizar isso aqui, a gente transforma as telas em algo que tenha propósito, que tenha utilidade. Então, a gente tem ferramentas como o retângulo, a gente tem aqui a linha, né? Tem a parte oval também, de elipse, polígono, estrela e tudo mais. Tem inclusive até umas setinhas aqui para a gente trabalhar. Então, quando a gente está lidando com formas geométricas, é nessa área aqui que você vai encontrar. Inclusive, você tem também o recurso de imagem, tá? Então, clicando aqui, você consegue fazer uma importação direta ali de uma imagem. Eu nunca usei essa ferramenta imagem por aqui. Eu sempre clico na imagem e movimento direto ela para cá. Nunca precisei usar, mas tá aí. Aqui a gente tem mais algumas ferramentas criativas. Então, tem a caneta, né? Clássica aí, de toda ferramenta tem esse recurso aqui. Você consegue customizar, fazer a customização vetorial igual nas outras ferramentas aí de Illustrator da vida e tudo mais. E tem também a ferramenta Pencil, lápis, tá? Eu raramente uso isso aqui, tá? Usei também outro recurso aí que eu usei pouquíssimas vezes. Na sequência temos a ferramenta texto, não tem muito segredo, aperta texto, clica na tela e você consegue começar ali a digitar, né? Então aqui, por exemplo, aula de Figma, digitei no texto, posso movimentar para dentro do frame, né? E na parte direita aqui da minha tela eu tenho a barra de propriedades, então aqui eu consigo customizar o tamanho dessa fonte, né? Propriedade de espessura dela e tudo mais. Outro ponto que a gente vai entrar daqui a pouquinho também, mas para te mostrar como está associado nessa parte, né? Em uma você adiciona o texto, na outra você customiza essa parte visual desse texto aqui. Dando sequência na barra de ferramentas, a gente tem essa área de comentários aqui, então outro ponto muito útil até a nível pessoal, mas principalmente colaborativo, do tipo arrumar este botão porque está com contraste ruim. Você pode colocar um comentário para a pessoa, né? E o time envolvido ali, a pessoa envolvida, consegue ler esse comentário aqui. Depois que ela resolveu, depois que resolveu esse problema, pode clicar nesse checkzinho aqui e pronto, marcou como resolvido. Esse comentário some e ele pode ser resgatado depois, caso você queira, indo aqui na parte de filtros dos comentários, tá? Pode clicar em mostrar comentários resolvidos. Ele volta para cá. Por padrão, a gente raramente usa isso. Depois que resolver o comentário, só se tiver algum motivo muito importante para querer resgatar ele de novo. Mas é bem importante ali para a parte colaborativa. Por último aqui, de itens mais importantes do Figma, a gente tem essa opção de ações, tá? Aqui é outro ponto onde ele traz alguns pontos mais importantes do sistema, alguns atalhos do sistema, mas que eu raramente uso. O que eu mais uso aqui é esse menu de plugins e widgets, porque esses plugins são extensões que resolvem problemas dentro do Figma para mim. Vamos supor, eu quero usar a imagem sem ter que abrir o Unsplash. O que eu faço? Pesquiso por Unsplash, clico para rodar esse plugin e olha só, ele já traz as imagens para mim aqui, tudo certinho dentro do mesmo, sem eu ter que ficar abrindo, né, o site ali externamente para usar essas imagens. E tem um recurso bem legal também aqui, já fugindo do tema, mas vamos supor que você tenha várias grids de imagens aqui, né, e você queira popular várias imagens de uma vez só, você pode selecionar os retângulos que você criou, vem na aba de presets do plugin e seleciona um tema específico. Vamos supor, eu quero animais, é só clicar nesse botão aqui e automaticamente ele preenche todas as imagens que eu selecionei, né, com animais randômicos ali, tá? Fugindo um pouquinho, mas é para você entender o quanto é importante essa parte de plugins, né? Eu tô falando só de um plugin, porque existem milhares, milhões de plugins para o Figma que resolvem muitos problemas. É por isso que o Figma é a ferramenta mais utilizada atualmente e aposentou o Adobe XD. Bom, e agora para mostrar para vocês essa parte do menu da direita aqui, eu diria que é um dos menus do Figma que mais possuem recursos, eles que vão dar muito o visual, né? Vai definir se vai ficar bonito ou se vai ficar feio o design que a gente cria, basicamente. Eu vou fazer um desafio aqui de recriar uma tela com vocês, que eu acho que é a melhor maneira possível de explicar os recursos dessa área aqui. Para isso, eu vou acessar o UX Archive, tá? Que ele tem vários templates prontos, não é template, né? Ele tem vários print screens, né? De aplicativos prontos. E para começar, eu vou fazer um exemplo nessa página aqui do Unsplash também, nosso querido Unsplash aí, tá? Da página de onboarding, a primeira página do aplicativo para a gente começar a explorar. Então eu copiei, dei um Ctrl V aqui e já é bem interessante que eu vou conseguir explicar alguns conceitos para vocês, principalmente de replicar interfaces, né? Então, eu sempre falo que uma maneira muito legal de aprender ferramenta ou criar repertório de design é replicar interfaces. Só que existe uma maneira que vai ser muito mais proveitoso para você fazer isso, né? E essa maneira quando você tira um print de uma tela e cola aqui,
tenta fazer por cima de um template que já exista no Figma, uma estrutura de tela que já exista no Figma. Por exemplo, esse print screen, quando a gente clica nele, ele está em 400 por 866. Ele não é um padrão de nenhum dispositivo iOS até então. Então o que acontece? Se você tenta replicar aqui por cima, pode ser que o tamanho das fontes fiquem mais regulares, porque a gente não sabe a origem dessa imagem, se ela foi escalada, se ela foi muito reduzida, né? Então pode acontecer de você recriar ela e os tamanhos ficarem nada a ver ali. Então o que a gente vai fazer? Eu já tenho aqui o iPhone 13 mini, mas você pode apertar F para habilitar os frames, vem Phone, e seleciona a opção do iPhone 13 mini aqui para você ter um frame para começar a trabalhar. Depois disso, nessa tela aqui eu vou dar um Ctrl X, um Ctrl V dentro dessa área aqui, e vou redimensionar, olha só, de modo que ela feche certinho dentro do frame aqui do iPhone 13. Agora sim eu estou garantido que o tamanho está ideal, que o tamanho existe, né, e que está funcionando, que eu não vou ter risco nenhum dessa imagem ter sido ali distorcida, num tamanho nada a ver e acabar ferrando toda a minha organização. E bom, tem duas formas de fazer isso, tá? Ou você diminui a opacidade da camada de imagem e faz por cima dela, ou você vai no olhômetro mesmo, né? Deixa no lado ali a imagem e no outro lado só o frame de onde você vai trabalhar. Eu vou fazer desse modo aqui que eu acho que fica mais fácil. Então, bom, primeira estrutura. Eu tenho o meu arquivo, meu frame selecionado bonitinho, é aqui que vai acontecer o design, principalmente para a gente explicar esse menu da direita aqui. Na parte superior, pelos pontos mais importantes, né, a gente tem a parte de posição ou alinhamento. Tá vendo como eu clico aqui e nada acontece? Por quê? Porque a posição ela precisa de um item em relação ao outro para posicionar. Por exemplo, vou criar uma forma oval dentro desse frame aqui. Quando eu clico na forma oval e seleciono os alinhamentos, agora sim ele está alinhando. Por quê? Porque ele tem uma relação, ele tem um arquivo pai ali, né, que está norteando esse espaçamento. Outro item que a gente tem é a posição, tá? Você tem a posição X e Y. Nunca usei isso aqui para nada, sempre movimentei manualmente, né? Acredito que possa existir motivos para fazer a posição aqui no minuciosa, tá? Mas eu sempre fiz ali no ou dou um zoom e movimento na setinha, enfim, nunca precisei usar a parte de posição. Depois na parte inferior aqui a gente tem rotação. Se eu rotacionar isso aqui vocês não vão notar. Só que se eu rotacionar isso aqui, agora dá para notar, né, que a gente tem uma rotação dessa forma, tá? Então funciona com imagem, funciona com qualquer coisa do tipo para você trabalhar com a parte de rotacionar. E aqui também, na sequência, a gente tem opções de espelhamento, tem o Rotate aqui, né, para rotacionar, o espelhamento e também a parte do Flip vertical aqui, tá? Na parte inferior depois você tem Layout, as dimensões, né? Então ele está 100 por 100, você pode dimensionar ele segurando sempre o Shift, né? Para ele ir proporcional, senão ele pode ir tudo errado, olha só, pode virar uma bola achatada. E segurando aqui o Shift Alt ou Shift Option, se eu não me engano no Mac, você tem ele proporcional na parte central, tá? Então você não perde a âncora central dele, olha só, ele faz esse movimento proporcional para você não perder a posição original de onde estava esse elemento, né? Então ele vai crescendo a partir do centro. Mas se você quer um alinhamento minucioso, vamos supor, eu quero 80 por 80, não precisa ficar vindo aqui, ó. Pode vir direto na dimensão, coloca 80, com a chavezinha aqui com o link ativado aqui, né, ele já deixa essa dimensão proporcional também. Depois na sequência temos a camada de aparência com opacidade, então dá para diminuir, aumentar essa opacidade aqui. A gente tem o arredondamento da borda, como isso aqui é um círculo, não vai ter arredondamento, só que se eu uso uma forma retangular, eu posso fazer o arredondamento aqui, posso deixar completo, posso deixar zero, posso deixar mais ou menos, né? Ou posso fazer também o arredondamento por cantos específicos. Então, se eu quero 8 na parte superior e 0 na parte inferior, também consigo clicando nessa gridzinha aqui. Depois a gente tem os recursos de fill aqui, né, ou preenchimento. Você pode customizar a cor, como toda ferramenta aí de prototipagem que se preze vai ter essa opção. Pode mudar a opacidade também da cor por aqui. Pode mudar os modos de cores por RGB, CSS, HSL, HSB para ter um controle mais minucioso dessa cor também. Na parte superior pode trocar por a maneira como você vai fazer esse preenchimento, então pode ter um gradiente, pode customizar a posição dele, pode criar um que no meio você quer mais claro e nos outros ali mais escuros você também consegue. É tudo livre de acordo com a sua imaginação e necessidade. O Figma tem recursos para tudo. Por sequência tem também a parte de upload de imagem, tá? Então você pode fazer o upload de uma imagem para cá e também o upload de vídeo. O vídeo é para uma conta profissional, tá? Então é um recurso aí que a gente raramente usa, dá para quebrar um galho de outras formas alternativas, mas caso precise, infelizmente o recurso que só está disponível no plano pago. Boa, na sequência a gente tem mais 3 propriedades. A gente tem Stroke, Efeitos e Exportar. No Stroke não tem muito segredo, isso aqui é o contorno. Então no contorno a gente também consegue customizar a cor, consegue customizar se quer um gradiente, se não quer, né?
consegue customizar a posição, se é central, se é externa, o tamanho o peso desse contorno. Depois, eu vou deletar isso aqui, mas depois você tem os efeitos. Então, efeito a gente tem 4 tipos. Sombra interna, bem clássico do Photoshop também isso aqui, para causar esse efeito de pressionado, né, de sombra interna mesmo. Tem o Drop Shadow, que é a sombra projetada, então a sombra ali que ela pula para fora desse objeto aqui. Você também pode customizar ele manualmente, pode mudar opacidade de cor, né? A cor em si, né? Então é uma parte bem customizável. Tem o Layer Blur, que é o desfoque de camada, tá? Então quanto maior o número, mais desfocado fica essa camada aqui. E por último a gente tem o Background Blur, que é bem associado, inclusive a gente tem uma aula aqui, que é bem associada ao efeito de vidro, né? Então vamos supor que essa camada aqui tem o efeito Background Blur. Eu vou deixar o preenchimento ali um pouquinho mais opaco, vou tirar esse Background Blur. Olha só a diferença, né? Aqui sem Background Blur e com Background Blur. Como ele dilui, né, de fato, o que está como background. E quanto maior, mais desfoque ele vai trazer para essa imagem de fundo. É um efeito aí também que ele foi bem comum no Windows Vista, né? E por fim, a gente tem o recurso exportar. Então vamos supor que você terminou esse design aqui ou quer exportar algum arquivo, só selecionar o frame, clica no maisinho de export e você tem várias opções: PNG, JPEG, SVG e PDF. Se ele está em vetor e você quer exportar isso de forma escalada, sem perder a qualidade, né? Você pode já selecionar aqui, por exemplo, em 3x ou em 2x, por exemplo, ele vai exportar o dobro do tamanho. Depois é só clicar aqui no botão de exportar e pronto, não tem muito segredo aí, ele vai exportar esse arquivo que você criou. E bom, eu dei essa volta aqui para a gente entender as propriedades principais do Figma, mas agora a gente vai recriar essa tela aqui para te explicar mais a parte da tipografia também, que é o recurso que a gente está usando a todo momento dentro do Figma. Então, bom, primeiro o que eu vou criar? Eu vou criar o botão, né? Então eu vou selecionar T para a ferramenta texto, vou escrever o mesmo que está escrito ali, né? Start Browsing. Clicando no texto, a gente vê as propriedades dessa fonte. Então aqui eu tenho a tipografia, né? Olha que interessante como eu já posso filtrar só, por exemplo, por fontes do Google Fonts, né? Então são fontes gratuitas ali que não vão te dar problema nenhum em usar. Então, diferente de outras ferramentas, já dá pra gente pegar diretamente pelo Figma sem problema nenhum. Aqui eu vou usar a Inter mesmo, que é uma fonte que eu gosto. Aqui a gente tem a espessura, né? O peso dessa fonte, inclusive itálico, bold, extra bold e tudo mais. Aqui eu vou usar um medium, que é mais ou menos o que está aparecendo para mim esse botão do aplicativo do Unsplash. E o tamanho, por padrão, eu chuto que é um 16, tá? O tamanho a gente consegue movimentar ele aqui no lado da espessura da fonte. Pode digitar direto 16 e você tem o tamanho. Para ter a certeza, pode passar ali para cima do print screen que você tirou e dá para ter uma noção melhorada também. Deve ser mais ou menos isso mesmo, tá? Na verdade pode ser que sejam 15 pixels esse aqui do aplicativo, mas eu vou usar 16, que é um valor bem legível também, e padrão, não tem problema nenhum usar esse valor. Na sequência, para criar essa forma de botão, o que eu vou fazer? Eu vou apertar Shift A. Com Shift A, a gente cria um auto layout para esse botão, que é a forma mais correta possível de criar botões nas interfaces dentro do Figma. Ele é a maneira mais responsiva. Então, com esse Shift A, a gente criou o auto layout. Eu vou clicar no mais no fio para criar o preenchimento. Vou usar o conta-gotas para pegar a mesma cor que está ali no aplicativo. E o texto eu vou segurar Ctrl para selecionar o texto e vou movimentar para a cor branca. Um ponto para a gente se atentar é que esse botão e toda a estrutura da interface que a gente pegou no print, ela usa uma grid específica, né? Olha só como ela respeita essa grid e vai ali basicamente borda a borda do conteúdo, né? Se a gente delimitar, ele respeita toda essa área vermelha que a gente segmentou aqui e não foge dessa área. E a gente pode e deve fazer o mesmo na nossa aplicação, né? Para isso eu vou selecionar o frame, vou lá no Layout Grid, na parte inferior direita, eu vou trocar de grid para colunas, vou clicar no ícones das colunas, a contagem vou selecionar 4 colunas, tipo, eu vou deixar stretch mesmo. E margem, que é a área bem importante, onde eu vou setar esse respiro lateral, como a gente tem aqui, ó. Esse aqui deve ser um 24 pixels, tá? Então eu vou deixar 24 pixels também. Geralmente 16 pixels, 24 são valores ali comumente usados. 8, na minha opinião, começa a ficar um pouco apertado. Apesar de ter essa folga, eu já acho que a interface fica um pouquinho sufocada. Então eu vou usar 24 aqui nesse caso. E o gutter, que é o espaçamento entre as colunas, eu vou colocar um 16 pixels aqui nesse exemplo. Então, por que eu criei essa grid? Para ter uma estrutura no arquivo dentro do Figma. Então, eu tenho agora, é mais fácil agora tomar decisões visuais, porque eu sei até onde eu posso ir e até onde eu não posso, para eu ter uma delimitação. E agora aqui no botão eu vou segurar Alt, né? Vou movimentar ele ali para os lados até ele alcançar a grid. Olha só, ele está dentro da grid certinho que a gente delimitou. E se eu clico no botão e seguro Alt, enquanto eu deslizo o mouse ali para o outro lado,
eu vejo 24 pixels, né? Esse 24 aqui é o espaçamento certinho como a gente separou na grid, que ele está mostrando que ele tem em relação à parte direita e aqui a parte esquerda da tela. Então tá correto, era isso mesmo que a gente queria. Outro ponto importante de ter usado o Auto Layout é que ele habilitou para a gente algumas opções automáticas de resizing, né? E de espaçamento interno desse botão. Então aqui, por exemplo, a gente tem o padding horizontal e o vertical. Se eu quiser aumentar o tamanho desse botão, eu posso aumentar o padding vertical aqui, posso colocar um 16 pixels, por exemplo, e eu tenho um botão ali maior na altura. Para esse caso, como eu quero fazer o mais similar possível da aplicação, eu vou usar um 12 pixels, que parece o que ele está seguindo aqui mais ou menos. Eu acho que é 12 pixels mesmo. E bom, vou seguir dessa forma. O botão ele também tem um arredondamento de canto, né? Eu vou tirar essa grid, olha só como ele tem um leve arredondamento. Eu vou fazer o mesmo aqui também. Eu vou clicar no botão, no Corner Radius aqui, eu vou colocar, tá com cara de ser um 4 pixels, tá? 4 ou 6 pixels. Eu vou colocar uns 6 pixels, não, 6 ficou demais. Eu acho que era 4 pixels mesmo, tá? Então agora eu tenho um botão ali mais similar, né, com o aplicativo do Unsplash. Lembrando que ele só não está 100% porque o Unsplash está usando a fonte em 15 e eu estou usando em 16. Acho que eu vou deixar 15 aqui também, então, para deixar certinho, apesar de que me agonia esses números quebrados. E bom, na parte superior a gente tem os textos, né, começando aqui de baixo para cima. A gente tem os textos, então, mesma coisa, eu vou apertar a letra T do teclado e vou começar com a headline ali. Vou escrever certinho como está no aplicativo. Então, essa fonte ela está alinhada à esquerda da minha grid. O tamanho dela deve estar um 24 pixels. Eu vou deixar um 24 pixels, deve estar um pouco mais, mas vou deixar 24. E o peso dessa fonte, ele está um bold, olha só. Ele está uma fonte mais chamativa, então eu vou usar o bold também. Já na parte inferior, a gente tem os textos de tópicos, né? Então, eu vou duplicar isso aqui para começar a partir daqui. Vou escrever o tópico que está escrito ali embaixo. Vou colocar também o parágrafo de texto. Olha só, eu digitei tudo e ele passou, tá? Eu fiz isso propositalmente para eu resolver depois usando a própria caixa delimitadora aqui. Então, eu já tenho os espaçamentos corretos, mas o tamanho aqui está tudo errado. O tamanho aqui eu vou usar o mesmo que eles usaram no Call to Action. Então, eu vou deixar um 15 de tamanho para o título e um 15 para o subtítulo. Eu vou diminuir um pouco mais aqui para ficar para quebrar melhor essa palavra, né? A espessura do subtítulo é um regular e do título eu estou na dúvida. Ele parece até um pouco menor do que o subtítulo ou parece um medium, tá? Eu vou deixar um medium, o certo seria ser, né? Vou deixar um semi-bold, na verdade, para a gente ter uma hierarquia um pouco melhor. E para a gente entender um outro conceito de espaçamento que eu vou fazer, ao invés de ficar movimentando na setinha aqui até bater o espaçamento certo, eu vou selecionar subtítulo, título e vou apertar Shift A. Por quê? Porque eu crio também um Auto Layout. Então, olha só, o Auto Layout habilitou essas propriedades que a gente está vendo aqui no painel da direita e é mais fácil eu fazer o espaçamento certinho entre eles. Inclusive, até se eu quisesse que ele ficasse ali um no lado do outro. Não é o que eu quero que ele fique um acima do outro. E aqui mal tem espaçamento no aplicativo, então eu vou usar um 2 pixels para deixar o mais parecido, apesar de que dói um pouco meus olhos com isso aqui. Depois, para os outros tópicos, fica mais fácil. Eu vou segurar o Alt e o Shift para duplicar ele no mesmo eixo, e depois Ctrl D para duplicar ele de novo no mesmo espaçamento que eu usei. E depois, lembra que eu falei sobre o Auto Layout, que ele traz esse espaçamento automático? Eu vou usar agora dentro desses três aqui que eu dupliquei. E por quê? Nesse primeiro, ele é um Auto Layout por si só, né? Tanto é que eu consigo espaçar aqui, nesse aqui também, como eu dupliquei, eu consigo, e nesse aqui também eu consigo. Só que agora eu quero fazer o espaçamento certo entre esses três itens como um grupo. Ou seja, seleciono os três, aperto Shift A para criar outro Auto Layout e olha só, agora eu tenho outro Auto Layout. Esse aqui está de forma geral com os tópicos. Então esse controla todos e se você clica em um específico, você consegue também controlar só ele. Então ele não perdeu essa propriedade. A diferença é que você tem Auto Layout filho, que é esse aqui desse card, e você tem outro Auto Layout pai, que é esse aqui. E poderia ter outro fora desse, tá? Dá para fazer um navegando só por Auto Layouts. E como eu gosto de espaçar com múltiplos de 8, eu vou deixar em 24 pixels. E o mesmo dá para fazer para a gente adicionar outro Auto Layout agora com esse título. Então eu seleciono isso aqui, aperto Shift, clico no título e dou outro Shift A outra vez. Então agora eu tenho esse espaçamento aqui. Observação, isso aqui eu demorei para aprender, tá? Então não se preocupa com isso, tá? É mais questão de organização de layout que é importante, mas você vai pegar isso muito com a prática. Não tem resposta por agora, não tem resposta rápida. Isso aqui é prática para aprender. Então também vou deixar aqui nos 24 pixels em relação ao título. Eu vou continuar aqui escrevendo certinho como está ali o exemplo. Ó, aqui eu terminei de escrever os tópicos e olha só uma outra magia do Auto Layout como é legal, né? O que é legal é que você consegue movimentar sem perder essa estrutura, tá?
Então tá aqui também a importância de fazer isso, né? Inclusive o título, tá? Se você quisesse passar ele lá para baixo, é errado. Mas para você entender, se você quisesse, né? Você também poderia fazer isso. Olha só a parte de responsividade, como tudo fica correto, como a gente usa auto layout. Essa mentalidade do auto layout é legal porque a estrutura dela funciona basicamente como o desenvolvedor, a pessoa desenvolvedora vai implementar. Então é também facilitar o trabalho ali do desenvolvedor quando a gente customiza a interface usando auto layout. E um outro ponto bem importante aqui sobre responsividade, né? Se você clica nesse frame e faz isso aqui, olha só como a grid ela acompanha, mas o conteúdo não está acompanhando. Por quê? Porque a gente não setou algumas constraints no Figma. Como que a gente faz isso para entender melhor? Olha só, vou começar com um botão aqui. Então eu clico no botão, clico nessa opção aqui, ó, onde já tem uns dois azulzinhos ali selecionado, Constraints, quando a gente deixa o mouse em cima. É um ícone bem pequeno aqui no lado da posição Y, tá? Vou dar um clique e agora eu visualizo as Constraints. Então, como que ele está configurado? Para alinhar no topo à esquerda, olha só como ele está setinhas aqui. E é exatamente o que acontece, porque quando a gente movimenta para a esquerda, para a direita, ele não perde o movimento. Ele está como uma âncora, ele está fixo ali. E para baixo, mesma coisa, ele não perde seu movimento. Só que quando eu clico nesse botão e a parte de constraints é horizontal, eu seleciono para left mais right ou esquerda mais direita. Olha só o que acontece quando a gente expande esse frame. Ele está respeitando esse posicionamento à esquerda e direita e ampliando o tamanho dele respectivamente. E por que funcionou? Porque eu criei um auto layout. Então é diferente de você vir, por exemplo, e criar aqui um botão Create Account, por exemplo, pegar um retângulo e passar por cima, né? Isso aqui é a maneira que todo mundo fazia aí até um tempo, né? Fazia botões assim, porque isso aqui vai ser mais difícil de controlar depois dos constraints. Quando você pega o costume logo cedo a usar Auto Layout, você consegue ter uma interface responsiva como essa aqui, né? De maneira muito mais fácil. O mesmo a gente pode fazer quando a interface ela aumenta ali a sua altura, tá? Olha só, se eu aumento aqui, esse botão que deveria ficar lá na parte inferior, está ficando fixo, porque eu não setei para ele acompanhar. Se eu clico no botão e aqui onde está o top eu coloco no bottom para ele ficar fixo no rodapé, olha ali como ele já até trouxe os tracinhos, ó, mostrando que é ali que ele está ancorado. Então agora quando a gente movimenta, ele fica fixo ali na parte inferior. Então é bem mais fácil criar protótipo responsivo dessa forma aqui, né? Ah, eu não mostrei, mas o mesmo dá para fazer com texto, tá? Ele está aqui no left, olha só, eu faço o movimento, ele fica ali fixo. Se eu movo para left mais right, agora quando eu movimento, ele acompanha também esse espaçamento ali direita mais esquerda. Se você quisesse que ele ficasse centralizado, você clicaria em Center, e olha só o que acontece, ele sempre vai ficar no centro, mas ele não vai expandir o seu conteúdo, né? Então, tá aí também mais uma dica de ouro para você começar bem. Agora, para a gente concluir essa parte superior, a gente tem uma composição de imagens, né? Eu ia simplificar isso aqui, mas eu acho que eu vou tentar fazer exatamente como está aqui mesmo, porque agora eu levei a sério a replicar a interface. Inclusive, vou até aumentar o tamanho da fonte, que deve estar um 28 ali nesse título. E bom, aqui o Unsplash está trabalhando com o conceito de modal, né? A gente tem uma figura fundo aqui, né? Tem uma imagem que está sobreposta, que está ocupando essa área principal, só que a gente sabe que tem um conteúdo lá no fundo também. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar R para nossa ferramenta de retângulo e vou fazer isso aqui, ó. Vou delimitar toda a área que a gente sabe que está nesse primeiro plano aqui. Delimitei a área, eu vou arrastar essa camada lá para baixo e a cor eu vou deixar a cor branca, tá? Então esse frame aqui a gente sabe que está com a cor branca. Quando eu clico no frame geral, aqui no título, eu consigo customizar a cor que vai ficar lá no fundo, ó. Então eu vou até pegar o conta-gotas e eu sei que lá no fundo tá essa cor aqui. Agora então ele já está mais similar com o aplicativo, né? Só que esse aqui ele tem bordas arredondadas também, então eu vou selecionar esse retângulo. No Corner Radius aqui, eu vou clicar nesses 4 quadradinhos para pegar o individual, né? Por quê? Porque só lá no topo que tem borda arredondada, lá na parte inferior não tem. Então no canto superior esquerdo eu vou colocar uns 6 pixels, na verdade eu vou colocar um 8, e no direito também eu vou colocar um 8 pixels. Então agora a gente está com a mesma estrutura, eu vou até esconder essa grid aqui, a gente está com a mesma estrutura do aplicativo. E agora eu vou deixar da mesma forma essas imagens aqui, tá? Para a gente levar a sério esse desafio aqui. Então eu vou criar alguns retângulos, como eles estão trabalhando ali no Unsplash, mais umas grids ali na parte inferior, e eu vou duplicar esses aqui também para ficar certinho na parte, no terceiro bloco aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou apertar K para escalar essa imagem aqui, porque eu preciso que ela seja menor, né, como a gente tem ali no exemplo do Unsplash. Vou movimentar para cá, vou rotacionar, né, ali deve estar mais ou menos vou colocar um 8 graus aqui, parece que está um 8 graus. Vou subir isso aqui, dá até para a gente diminuir um pouquinho mais
para ter essas imagens ainda um pouco menores aqui. Olha só, aqui bem importante, ele está fugindo, né? Ele está sobrepondo, está fugindo ali desse retângulo que a gente tem de fundo. E por quê? Porque a gente precisa delimitar a área que a imagem vai ficar e que não vai ficar. Para isso, nesse retângulo, nesse background aqui, ó, que a gente criou da modal, a gente vai clicar com direito e depois vai em Frame Selection para transformar isso aqui num frame. Por quê? Porque depois que a gente transforma isso aqui num frame, você consegue clicar nessa opção de Clip Content. E o Clip Content corta tudo que está fugindo desse frame aqui. Então eu vou ativar o Clip Content, a imagem que eu criei, né, o grupo de imagens, eu vou movimentar para dentro desse frame e agora ele ficou cortado como eu queria dentro desse retângulo aqui inteiro. Olha só, para a gente entender melhor a estrutura, né? Aqui no lado estão as camadas. Eu tenho o retângulo, que eu vou renomear ele como background branco, que ele está transformado num frame. Dentro dele eu tenho bloco de imagens mosaico, que são esses aqui cinzas, e depois o retângulo que está sendo definido aqui para a cor de background, tá? Feito isso, agora o que eu vou fazer? Vou acrescentar as imagens, né? Então eu vou selecionar todas as imagens, vou usar o mesmo plugin que eu usei ali com vocês no começo da aula, o Unsplash, e vou aqui no Insert Random para jogar imagens randomizadas aqui nesses blocos, e pronto, ele fez o trabalho fácil pra gente. Claro, faltam os ajustes ainda. O que? Eu preciso cortar esse fundo aqui, né? Preciso preciso diluir essa imagem aqui. Tem duas formas de fazer isso, tá? A primeira forma delas, eu vou duplicar aqui para mostrar. Primeira delas, a gente pode usar um retângulo aqui no fundo, pode vir no Fill, no preenchimento, e trocar para a opção de gradiente linear. Então, na parte inferior, eu uso o gradiente branco, né, que é onde começa esse fade aqui, e na parte superior, branco, mas com opacidade em 0, olha só. Então, eu consigo controlar para esse fade pegar aqui mais ou menos dessa forma aqui. Quanto mais a gente puxa, mais diluído ele fica, né? Fica com esse aspecto menos grosseiro, né? Olha só como ficou, né? Deu para atingir ali o resultado o mais similar possível. Uma outra forma que a gente tem, que inclusive é o que vai facilitar quando você precisar exportar essa imagem, é já deixar a imagem da maneira certa ali, né? Com o fade próprio dentro desse próprio frame da imagem. Então como que a gente faz isso? Seleciono o bloco de imagens mosaico. Aqui nas camadas, olha só, eu tenho o grupo selecionado. Eu vou clicar com direito de novo e Frame Selection. Por quê? Porque eu quero cortar ela, assim como eu fiz naquela versão ali do retângulo, né? Eu quero cortar essa imagem e não deixar ela vazar de uma área delimitada. Agora eu vou no checkzinho do Clip Content, assinalo ele e olha só, quando eu seguro o Ctrl e movimento, ele vai cortando. Se eu desativo o Clip Content, ele foge dessa caixa delimitadora. Então o Clip Content é basicamente isso, ele segmenta o que fica dentro da caixa delimitadora ou deixa ele vazar ali, né? Caso você deixe ele no desabilitado. Então habilitei ele. Vou deixar ele mais ou menos aqui, e essa aqui é uma outra versão, né? Assim já ficaria legal, mas a gente consegue também implementar aquele fade. E aqui dá para fazer a mesma coisa, tá? Dentro desse frame dá para também usar a camada ali de gradiente, fazer um linear aqui, e usar aquele fade da mesma forma que eu expliquei para vocês aqui. Inclusive, eu vou clicar nesse fade que está pronto, vou no copiar propriedades, copiei, agora eu vou nesse aqui, vou clicar com direito e colar propriedades, porque daí eu já copio e colo todo aquele esquema de gradiente que eu tive que fazer ali. Então aqui a gente também consegue ali um resultado bem similar ao aplicativo original do Unsplash. Olha só, teria mais formas de fazer isso, tá? Então são duas ali resumidamente que eu trabalhei para te mostrar como a gente pode atingir esse efeito aqui. Caramba, deu pra gente desmistificar muito sobre o Figma. Se tá fazendo sentido para você, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, comentar, se inscrever principalmente porque é muito importante pro meu trabalho e me impulsiona muito para continuar aí criando tutoriais, criando conteúdos para vocês futuramente, beleza? Para a gente finalizar, eu quero mostrar uma outra aba do Figma, que é a aba Protótipo. Ou seja, o Figma permite que você consiga criar protótipos interativos para você navegar entre eles, mudar entre tela A até o ponto B, fazer essas interações ali, né, com o Figma. Então aqui eu vou criar um exemplo bem breve, tá? Bem rapidinho mesmo, meio sem propósito, tá? Para mostrar para vocês o potencial do que a gente pode fazer com isso. Então eu quero fazer um exemplo onde esse botão leva para essa tela aqui. Para dar uma cara diferente para a gente entender que mudou de tela, eu vou tirar isso aqui, vou expandir essas imagens aqui, vou apertar K para escalar ele proporcionalmente, né? Eu acho que vai ser um exemplo legal. Bom, primeiro passo, eu vou renomear para a tela 1 e 2 aqui, para eu saber para onde eu vou levar elas. Não é primordial isso, tá? Mas é mais para organização pessoal mesmo. Vou lá na aba Protótipo, lá no canto superior direito da tela. Aqui eu tenho as configurações de protótipo. Eu vou trocar para o iPhone 13. O que é isso aqui, né? Isso aqui é o visual do protótipo quando você está compartilhando. Então ele vai ficar com o mockup certinho
do dispositivo que você selecionou. Então, vou selecionar iPhone 13. Eu vou clicar nesse Play aqui, tá? O Play é o arquivo, é a ação que inicia esses protótipos interativos. Vou clicar no Play. E olha só que a gente tem a cara inicial do protótipo, que a gente pode começar a tornar ele interativo dentro do Figma. Nota como o mockup externo, ele não encaixou certinho na tela que a gente tem, tá? Por quê? Porque esse iPhone que a gente pegou, ele não é o mesmo tamanho que a gente usou para criar a tela. Então eu vou usar esse 375 por 812, ele tá como o iPhone X aqui, tá? Então troquei, ele atualiza sozinho e agora sim ele fechou certinho dentro do mockup. Se você viesse aqui e selecionasse, por exemplo, uma web, eu vou selecionar um MacBook aqui, olha só, ele vai ficar mais errado ainda, porque ele sempre se adapta de acordo com o dispositivo que você selecionou, tá? Então eu vou voltar para o iPhone X aqui, dá para customizar o fundo também, tá? Então se você quer que o fundo ali seja branco da apresentação, ele pode ser branco também, ele atualiza sem problemas. Bom, vou voltar para o iPhone certinho aqui, e bom, agora o que eu quero? Eu quero que quando eu clique nesse botão Start Browsing aqui, que ele leve para essa segunda tela. O que eu vou fazer? Com a aba de protótipos selecionada, eu vou dar um clique no botão, e olha só como o botão ele cria delimitações ao redor, e ele cria inclusive umas bolinhas com o mais no meio, né? Essa bolinha com mais no meio é basicamente o ponto inicial de ancoragem para onde você quer levar, para onde você quer enviar, né, o destino desse ponto aqui. Então eu clico no maisinho aqui, seguro, não solto o clique, né, deixo segurado, arrasto até a segunda tela e solto lá. Então agora eu estou configurando de modo que quando eu clique ele me leve para a segunda tela. E é exatamente o que acontece aqui, quando eu clico nesse botão ele vai para a segunda tela. E o Figma tem alguns pontos de interação de animações bem interessantes, né? Porque aqui ele foi instantaneamente. Mas tem esse Dissolve, que olha só como ele vai um pouquinho mais lento, né? Ele dá essa transição mais suave para as telas. Tem o Smart Animate, que é basicamente a configuração inteligente do Figma. Olha só como ele faz essa movimentação assim mais escalada, né? Por quê? Porque ele entende que essa imagem que está de fundo aqui, pelo nome da camada, ele entende que é a mesma coisa na outra tela. E aí ele só escala ali automaticamente para dar esse efeito ali um pouco mais divertido ali para o protótipo. Enfim, tem várias outras aí que daí a gente foca mais em animação, né? Algo que fugiria muito da aula. Inclusive no Intuitive Pixel, no meu curso, eu tenho um módulo só focado em prototipação interativa, ensina a usar animação, em GIF, todo tipo de transição horizontal, vertical, slide, tudo que dá para fazer, tudo que não dá. A gente tem lá também no curso de boas práticas, beleza? E pessoal, era tudo isso que eu queria passar para vocês nessa aula. A ideia dessa aula era ser bem rápida, tá? Mas não dá para falar do Figma de maneira rápida, então eu quero que sirva também como uma maneira de aprendizado, uma maneira de servir como pontapé inicial para você começar a aprender Figma, né? Porque eu sei que pode ser um pouco mais assustador no começo, mas ao longo dessas práticas, como a gente viu aqui, pode ser cada vez mais fácil para você, mais natural, beleza? De novo, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de curtir o vídeo que é muito importante. Fique à vontade também para conhecer o meu curso, para saber... Aqui a gente descobriu sobre o Figma, né? Você entendeu sobre o Figma. O meu curso ensina muito sobre boa prática de usabilidade, de interface, para você saber como criar essas telas mais bonitas, né? Como que você cria telas que tenha usabilidade, que faça sentido para o negócio, para o usuário e tudo mais, tá? No curso, tá lá a página, eu explico muito mais sobre como funcionam as aulas também no site que você pode encontrar aqui na descrição. Show de bola, espero que tenha curtido, um abraço e até a próxima aula. Valeu!